Sou o professor Viegas e na aula de hoje eu vou falar sobre a moda, tá? Então, seguindo aquela nossa série sobre as medidas de tendência central, tá? Nós vamos ver hoje a moda e depois a mediana, tá? Isso está na página 8 da minha apostila, tá? Então, o que é a moda, né? A moda é uma medida de tendência central e significa tudo aquilo que mais se repete, assim como acontece na moda de roupa, moda de corte de cabelo, de barba, de música, né? Na estatística é a mesma coisa, né? A moda, tudo aquilo que mais se repetir, tá? Então vamos ver aqui, ó. Determinamos a moda, o valor que ocorre com maior frequência em uma determinada série. Tá? Então um exemplo aqui, ó. Moda para dados não grupados. Então primeiro a gente vai ver a moda para dados não grupados e depois para dados grupados, que é aqueles que estão na distribuição de frequência. Tá? Então a moda para dados não grupados é aquele que eu tenho um conjunto, né? Então que nem esse aqui. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho vários números e o que mais se repete, ó, é o número 10. O número 10 aparece 3 vezes, então ele é a moda, porque ele se repete mais vezes que os outros números. Mesmo que eu tivesse um outro número lá que apareceu 2 vezes só, mas o 10 aparece 3 vezes, então ele é que representa a moda. Então o MO aqui, a representação de moda, é igual a 10. Bom, então aqui a gente tem uma classificação para moda, tá? Então a série pode ser unimodal, então é aquela que existe apenas uma moda, que é o caso desse exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 repetido 2 vezes, ele é o único que se repete aqui, então é uma série unimodal. Depois nós podemos ter aqui uma série bimodal, naquele caso que então que a gente tem dois números que se repetem de maneiras iguais, né? No caso aqui eu tenho o número 1 duas vezes e o número 4 também duas vezes. Se eu tivesse, por exemplo, o número 4 três vezes e o número 1 duas vezes, só teria uma moda, que seria o número 4. Como eles aparecem repetidos e de maneira igual, né? O 1 é duas vezes e o 4 também, então nesse caso aqui eu tenho uma série bimodal. Na letra C aqui, ó, eu tenho uma série então multimodal, que é o caso que então que eu tenho mais de duas repetições, né? Eu tenho o 6 que aparece duas vezes, o 4 que aparece duas vezes e o 3 que também aparece duas vezes. Então, uma série multimodal. E eu posso ter uma série, na letra D ali, amodal é aquele caso então que não tenho nenhum caso repetido, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu só tenho números que aparecem apenas uma vez. Então, uma série amodal. Tá? Então a gente pode ver essa representação graficamente. Então, no caso aqui ó, eu tenho não tem valores aqui, é apenas uma representação gráfica, né? Eu tenho aqui uma curva unimodal, então quando eu tiver apenas uma moda eu vou ter apenas uma curva aqui. Se eu fosse construir, né, esse meu gráfico aqui nesse eixo aqui vertical, né, o eixo das ordenadas, eu teria as frequências e no eixo horizontal eu teria todas as minhas variáveis, que no caso aqui são as modas. No caso ali só tem uma moda, né? Então nesse segundo gráfico aqui é uma curva bimodal, ó, eu tenho duas curvas, então eu teria duas modas. E o caso em que eu tenho uma curva multimodal, onde eu tenho três curvas aqui, ó. Tá? E o último caso aqui seria aquele caso em que não tem moda, então ela se apresenta dessa forma. Bom, então aqui o item 2.6.4 da apostila, moda para dados grupados, e ela vai se apresentar de três formas, através da a moda bruta, a King ou a Kizuber. Tá? Então, na hora de calcular a moda, eu posso escolher qualquer uma das três. Né? Nós vamos ver aqui que em função do número de variáveis que eu vou ter em cada fórmula dessas aí, eu vou ter mais precisão ou menos precisão. Tá? Então nós vamos ver três métodos para calcular a moda para os dados grupados. O primeiro caso aqui na letra A é a moda bruta. Tá? Então o que vai ser a moda? Né? A moda vai ser aquela classe na minha distribuição de frequência onde eu vou ter maior número de repetições. Segue a mesma ideia da moda para dados não grupados. Tá? Então, como é que é a forma para a moda bruta aqui? Né? LI mais LS dividido por 2, onde o LI é o limite inferior
e o LS é o limite superior. Bom, mas de qual classe? Tá? Isso é que nós vamos ver aqui então num exemplo. Ó. Então, notas da turma CA3. Tá? Então aqui eu tenho uma distribuição de frequência, aqui eu tenho as classes aqui são notas, né? E os intervalos de classe aqui estão de 2 em 2. O H, aquele que eu falei em outra aula, é a amplitude de classe, está de 2 em 2 ali no caso. A primeira classe vai de 0 até 2, a segunda de 2 até 4, a terceira de 4 até 6 e assim até de 8 até 10, que seria a última classe ali. A última classe aqui está fechada dos dois lados, né, significando, né, que nessa classe aqui o 10, a nota 10 está inclusa na quinta classe. Tá? Aqui então eu tenho as frequências, ó, a primeira classe, o número de notas que ocorreu entre 0 inclusive e menos do que 2 foi 2 apenas, no caso 2 alunos tiraram notas nesse intervalo aí, no segundo intervalo notas de 2 inclusive e menos do que 4, então apenas 5 alunos, e a terceira classe de 4 inclusive e menos do que 6, 9 alunos. Nota que essa é a classe onde eu tenho a maior frequência, ou seja, o maior número de ocorrências de notas que teve foi nessa terceira classe aí. Então, a nossa classe modal é a terceira. E é da onde eu vou tirar todos os dados para calcular a moda. Tá? Então, aplicando aqui primeiro a fórmula da moda bruta, tá? Então aqui classe modal é a terceira, eu vou calcular então fazendo o LI mais o LS dividido por 2. Bom, o LI e o LS serão os da classe modal, da terceira classe, no caso do meu exemplo aqui. Então, o LI é 4, o limite inferior é 4 e o limite superior é 6. Aplicando a fórmula ali, 4 mais 6 dividido por 2, que dá 10. 10 dividido por 2, a moda então é 5. Então, segundo a moda bruta, a nota que mais ocorreu é a nota 5. Vamos ver agora pela moda King. Então, vejam que aqui eu tenho um número maior de variáveis, então a minha precisão em relação à moda bruta aumentou. Tá? Então, nessa forma aqui eu vou incluir o limite inferior, que é o limite, no caso do nosso exemplo, da terceira classe, e aqui eu tenho FM mais 1 e FM menos 1. Bom, vamos ver o que é cada coisa aqui. O LI, então, é o limite inferior da classe modal, o H é o intervalo de classe, é aquela diferença entre o limite superior e inferior de cada classe, o FM mais 1, né, aqui subscrito, né, FM mais 1 significa frequência máxima posterior, né? Então é a frequência posterior à máxima, e o FM menos 1 é a frequência anterior à máxima. Tá? Então a representação poderia ser qualquer um, então não significa que eu tenho que somar mais um aí, aquele mais um é só para dizer que é posterior e o menos 1 é para dizer que é anterior. E o FM seria a frequência máxima. Então vamos ver no nosso exemplo, seguindo aquele exemplo que nós mostramos ali da turma CA3, a frequência máxima é o 9, tá? E a frequência que está antes da máxima, né, é o 5. E a frequência que está posterior à máxima é o 7. Tá? Mesmo que o número maior tivesse aqui, que o 7 tivesse aqui e o 5 tivesse aqui, essa aqui continuaria sendo a frequência anterior e essa frequência posterior. Não tem a ver com o valor, tem a ver com a posição que ele está localizado ali. Então, aplicando a fórmula, no lugar do FM mais 1, eu vou substituir, né, por mais 1 aqui é o 7, é por 7. Ó. Antes disso, aqui estou representando, ó, como é que eu calculei o H? Né? O H é a diferença para cada classe. Ó. 2 menos 0, né, 4 menos 2, isso tudo vai dar uma diferença de 2. Todas as classes a diferença é 2, então a amplitude de classe para mim, esse meu exemplo aí é 2. Tá? Que eu vou substituir aqui, ó, o H. Ó, tá? Mas continuando ali, a frequência posterior à máxima é o 7. Tá? Aqui ele, ó, 7. E embaixo, posterior mais anterior, então 7 mais 5, vezes o H. Esse H que eu calculei aqui em cima, ó, que é a diferença entre cada classe. Está de 2 em 2. E o 4 é o limite inferior da classe modal. Nós já vimos que nesse exemplo aqui, a terceira classe é a classe modal, então o limite inferior é 4.
Então, seguindo aqui, bom, a partir daqui é cálculo matemático, né? Então, resolvo aqui embaixo, ó, 7 mais 5, vai dar 12, e posso multiplicar esse 2 aqui, ó, vezes o 7, porque ele é um número inteiro, mas ele está sobre 1. Não aparece aqui, mas ele está sobre 1. Então, eu multiplico o numerador, né, multiplicação de frações, né, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, no caso, eu vou fazer 2 vezes 7, e aqui embaixo eu vou fazer 1 vezes 12. Então, 2 vezes 7, 14. 1 vezes 12, 12, que é a soma do 7 mais 5. Ó. Então, primeiro eu faço 14 dividido por 12 e depois eu vou somar mais 4. Muito importante, né, eu noto nas minhas turmas presenciais um erro que o pessoal comete, que é fazer como se o LI tivesse no numerador junto aqui. Ó. E aí soma o LI mais a frequência posterior antes. Se fizer isso, vai dar todo errado o meu cálculo. Por quê? Porque isso aqui é um incremento, né? É um acréscimo naquele meu valor inicial ali. Eu estou contando nessa minha classe que é a partir do 4. Uma maneira que eu tenho como conferir se o meu resultado está no caminho ou não, se está certo ou não, é verificar que o meu valor da módula no final tem que estar entre 4, inclusive, menos do que 6. Tá? Se estiver fora desse intervalo, se por exemplo fiz o cálculo lá e deu 7, tem alguma coisa errada. Tá? Então uma maneira de conferir é fazendo isso. Então o que acontece? É um incremento, eu vou somar essa parte toda aqui desse cálculo mais 4. Então o 4 está separado no cálculo aqui. Primeiro resolve toda essa parte aqui e depois soma o limite inferior. Isso é muito importante para o resultado dar certo lá no final. Então continuando aqui, 14 dividido por 12 deu 1,17, 1,17, deixando duas casas depois da vírgula, aqui usando a regra do arredondamento que eu apresentei em outra aula, tá? Vou deixar linkado ele depois na descrição do vídeo. 1,17 mais 4 vai me dar a moda, então, 5,17. Nota que já deu um pouquinho mais do que eu tinha feito no cálculo lá da moda bruta. Lá na moda bruta nós tínhamos encontrado 5, e aqui eu já estou encontrando 5,17, meu resultado está mais preciso. Segundo a moda King, a nota que mais aconteceu nessa turma aí foi a nota 5,17. Vamos ver agora a última situação aí, que é a moda Kizuber. Então, olha o que acontece na fórmula aqui. O que aparece a mais aqui nessa minha fórmula? A frequência máxima, tá? Que eu vou incluir agora no meu cálculo. Então, tudo aqui igual, a única coisa que eu acrescento aqui é a frequência máxima. Então, seguindo o mesmo meu exemplo ali, a frequência máxima aqui é 9, a frequência anterior à máxima é 5 e a frequência posterior à máxima é 7. Aplicando a fórmula ali, ó, o limite inferior é 4, frequência máxima menos a frequência anterior à máxima, frequência máxima é 9, menos a anterior, que é 5, dividido por 2 vezes a máxima, 2 vezes 9, menos essa soma que a gente já fez lá na outra moda, na moda King, ó, que é a frequência posterior mais anterior, que é o 7 mais 5 ali. Ó. Tá? Mas fazendo do parênteses aqui. Ó. Então, em cima eu vou ter 9 menos 5, que dá 4. Embaixo, 2 vezes 9 deu 18. 7 mais 5 deu 12. Depois vou fazer aqui, então, 18 menos 12. Conservo o 4 aqui. Ó. Então, em cima ficou 18 menos 12, deu 6. E aqui eu vou multiplicar a mesma coisa que eu fiz lá na moda King. Eu vou multiplicar o 2 vezes o numerador aqui, que é 4. Então, o resultado é 8. Ó. 8 dividido por 6... deu 1, deu uma dízima ali, 1,3333, a gente está deixando duas casas após a vírgula, mais 4, então a moda deu 5,33. Então, nota que aqui então na moda Kizuber já deu um pouco mais do que na moda King e um pouco mais do que na moda bruta. Tá? Então aqui no final a gente tem uma comparação entre os valores. A moda bruta deu 5, a moda King deu 5,17 e a moda Kizuber deu 5,33. Então esses resultados indicam que a nota que mais frequente, a nota que mais acontece, fica em torno de 5. Tá? Então, se fosse num trabalho lá estatístico, né, qual que eu vou usar? Bom, se eu quero mais precisão, eu vou usar a moda Kizuber. Se eu quiser uma precisão intermediária, vou fazer a moda King. E se eu quiser ter só uma noção do meu resultado, eu posso fazer apenas a moda bruta. Tá? Então são 3 métodos para calcular a moda, né?
em que uma é menos precisa, a outra é intermediária e a outra seria mais precisa.